A paz do Senhor Jesus para todos. Hoje, sábado, última leitura diária da nossa lição número 4, Jesus, o Pão da Vida. Lembrando que esse trimestre inteiro, nas 13 lições, nós estamos extraindo o máximo que é possível do livro do apóstolo João, ok? E aí, hoje, o tema dado pelo autor da lição é Jesus, a verdade vinda do Pai. O texto está lá em João, capítulo 8, versículos do 41 ao 47. Vamos ler o nosso texto áureo mais uma vez? Está lá em João, capítulo 6, 48. Jesus disse, Eu sou o pão da vida. E a verdade prática desta lição é: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo o ser humano. Vamos ler o texto que está lá em João, capítulo 8, versículos do 41 até o 47. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E disse Jesus: Se Deus fosse o pai de vocês, me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que eu digo, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Meus irmãos, que palavras duras, que palavras fortes que o Senhor estava dizendo para aquelas pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem. O tempo todo eles indagavam, eles questionavam a Jesus o porquê de tudo, Eles queriam justificar tudo, um ego extremamente aumentado, que o que mais me impressiona é exatamente que Jesus fica o tempo todo explicando para eles exatamente o que estava acontecendo, no sentido de que tudo o que eu falo para vocês é verdade. Porque Jesus, ele trazia a mensagem que já tinha sido dada aos homens. Tudo que saía da boca de Jesus para os homens, já tinha sido escrito. E a grande maioria dos homens, principalmente aqueles que ficavam questionando Jesus, eram os que conheciam toda essa escrita, ok? Os principais acusadores de Jesus eram doutores da lei, eram homens que conheciam toda a lei de Moisés, que conheciam a Torá, que conheciam ali desde o primeiro livro aos profetas, o livro dos reis, eles conheciam tudo isso. Então, por isso que Jesus falava para eles: eu estou falando só verdade para vocês e vocês não acreditam em mim. Eu não disse nada contrário do que Moisés disse, eu não disse nada contrário do que Abraão disse, eu não disse nada contrário do que os profetas disseram. Tudo que eu falo está escrito e vocês conhecem, e mesmo assim vocês não acreditam em mim. Vocês acreditam no que vocês querem, vocês acreditam na mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então Jesus chegou a chamá-los de filhos do diabo, não filhos de Deus, porque no início eles falaram: nós somos filhos de Deus, nosso único pai é Deus. Jesus falou: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me reconheciam,
porque eu só abro a boca para falar verdades. Jesus não aumentou, não inventou, não mudou nada. Jesus falou exatamente tudo aquilo que a Bíblia, né, que hoje nós conhecemos por Bíblia, antes eles conheciam como lei de Deus, palavras de Deus, escrita em pergaminhos, né, que passavam de pai para filho, e está até hoje do mesmo jeito para nós. E Jesus deixava isso bem claro para eles, falou assim: tudo que eu estou falando para vocês aqui é verdade, está escrito, né, porque eu vim do Pai, toda essa palavra que foi escrita sou eu, né? E vocês mesmo assim não creem em mim. Vocês não creem em mim porque vocês são filhos do diabo, e o diabo é o pai da mentira. Já eu não. Eu sou a verdade, né? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então há um contraste muito grande. Não tem como essas duas coisas se unirem. Por isso que eu estou repetindo aqui a semana inteira para você. Não tem como o pecado, um homem nascido do pecado, que ainda não renasceu para a verdade, para a vida em Cristo Jesus, não tem como serem um com Deus, serem um com a justiça, com a santidade de Deus, com a misericórdia, com a graça de Deus, ok? Não tem como as bênçãos do Senhor acompanhar aquele que ainda é filho do diabo, aquele que ainda não está na verdade, aquele que está na mentira, filho do diabo, que não conhece, não reconhece a verdade, ok? Então, nas leituras passadas a gente viu também que todos foram ensinados, exatamente o que eu estou dizendo, todos foram ensinados, já estava escrito e todos foram ensinados, os profetas deixaram, né? Moisés deixou, eles estudavam aquilo, ok? Eles eram doutores da lei, mas nenhum deles entendeu, nenhum deles acreditou naquilo que estava escrito. Porque uma das coisas que mais acontecia quando Jesus andou por essa terra e foi perseguido por esses homens que eram responsáveis, né, por manter essa verdade e esse conhecimento da forma com que estava escrito, eles mudavam. Eles criaram, né, toda uma lei oral, uma coisa inspirada por eles, ou seja, doutrina de homens, que era muito pesada, era muito julgo, além de já ser difícil cumprir a própria lei de Deus, né, que foi dada a Moisés, e isso bastava para o homem, eles ainda colocaram mais um monte de coisas em cima, mais um monte de doutrina, mais um monte de coisa. Isso tem gente fazendo isso hoje, né? Lendo, achando que não, é assim, ó, e muda. Não, gente, Deus nos alertou. Ai daquele, maldito é aquele que acrescentar uma vírgula sequer na minha palavra. Né? A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela não muda, ela não vai mudar por nada nem por ninguém, ok? Então, Deus deixava isso claro para eles o tempo todo. Eu sou a verdade que veio do céu. Eu sou o alimento espiritual para vocês. Mas vocês não me ouvem, vocês não creem em mim. Você acha que é diferente de hoje? Nós temos a palavra de Deus, ok? De uma forma que eles não tinham, porque nós temos ainda toda a revelação do Novo Testamento que Deus deu aos homens, que ele separou para cumprir essa missão. Nós estamos aqui com o livro de Apóstolo João, um homem que Deus levou a escrever o livro do Apocalipse, um homem que Deus levou a níveis no céu que você não tem como nem imaginar. Você lê e é tão grande a revelação, né? Esses homens anteriores não tinham, ok? Então, nós hoje, nós somos extremamente privilegiados, mas também, para quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, sobre os nossos ombros tem uma responsabilidade muito maior, porque nós temos muito mais da revelação das coisas de Deus. Nós temos o Evangelho deixado por Jesus, pelo próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, para pregar a palavra, para pregar o Evangelho, as boas novas de salvação, aquilo que nos liberta do pecado, que nos faz renascer em Cristo para poder termos acesso ao Pai novamente, ok? Para podermos andarmos em espírito e em verdade, vivermos em espírito e em verdade. E Jesus falou, para alimentar esse espírito, né? Esse ser novo, que nasceu de novo, é somente eu, o pão da vida que desceu do céu, ok? Então, Jesus deixava o tempo
todo claro e com duras palavras, sem mimimi, meu irmão. E hoje, nos tempos de hoje, não é diferente. O Senhor tem falado. O Senhor tem levantado pessoas para falar a verdade. A Bíblia contém a verdade. Jesus disse: o meu Espírito vai te ensinar, vai te revelar. Aquele que quer, me busque, será revelado. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, nós viremos a ele, eu e o Pai, e faremos morada nele e nos revelaremos a ele. Meus irmãos, mas hoje tem tanta gente dentro das igrejas, né, dos ministérios, das denominações, fazendo tudo contrário à palavra de Deus. Por quê? Jesus disse, não sou eu que estou dizendo, são filhos do diabo, que nele não há verdade. Se eu não estou pregando a verdade, se eu não estou pregando Jesus, se eu estou inventando coisas da minha cabeça, ou o que eu acho que tem que ser, como eu acho que tem que ser, como eu acho que tem que ser uma igreja, como eu acho que tem que ser um louvor, como eu acho que tem que ser tudo, como eu entendo, né? Distorcendo a palavra de Deus para que a coisa fique mais gostosa, mais fácil, né? Mais prazerosa, né? Ao invés de ir no cerne da questão, na verdade, né, que nós precisamos saber para ser salvo, porque se eu não andar nesse caminho, na verdade, eu não vou chegar à vida, ok? É assim que funciona. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está diante de nós, né? Tem muita gente que pega a Bíblia só no dia de culto, bota embaixo do braço e vai para a igreja. Chega lá, manda abrir 1 ou 2 textos, a pessoa lê aquele texto, escuta o que aquela pessoa está falando, às vezes nem presta muita atenção, e por falta de intimidade com Deus, por falta do contato com a palavra, por falta de oração para pedir sabedoria a Deus, por falta de interesse, né, em aprender mais, em conhecer o Senhor. Isso é amor, meu irmão. Quando a gente ama uma pessoa, a gente se interessa por ela. Quando a gente ama alguma coisa, a gente busca aquela coisa, né? Basta olhar para dentro de você, tem coisas que você gosta de fazer, que você faz qualquer coisa para realizar. Mas e pessoas que você ama, que você faz tudo para agradar, que você faz tudo para estar perto? Você pensa nela durante o dia, você dorme pensando na pessoa, mas e Deus? É por isso que você não se interessa, é por isso que você não busca a palavra, é por isso que você não ora ao Senhor para que Ele se revele a você, para que você cresça na graça e no conhecimento. Então você se assemelha, se você é esse tipo de pessoa, que você não busca, que você não ora, que você não procura sabedoria, pedir a Deus a sabedoria para entender a sua palavra, né, para ter gosto pela palavra, pela prática da palavra, viver em espírito e em verdade, né? Segundo é necessário, aconteça, você é como esses homens, questionadores, né? Que quando houve alguma coisa um pouco mais dura, mais difícil, né? Que tem que se mexer um pouco mais, ou que tem que fazer alguma coisa, tem que mudar alguma coisa, você fala, não é nada disso, Deus é amor, Deus é amor, não, Deus, não, para quê? Que coisa difícil. Meu irmão, sinto lhe informar, eu espero que não tenha ninguém que esteja me escutando seja esse tipo de pessoa, mas talvez você conheça alguém assim. Nós fomos chamados, nós estamos sendo ensinados, nós estamos ouvindo, e a todo momento, em cada esquina, temos uma casa, uma igreja, nós todos conhecemos um crente, nós todos nos deparamos na internet com a palavra, seja ela falsa ou verdadeira. Nós todos, tudo, até o nosso calendário é antes de Cristo e depois de Cristo. Nós temos Natal, que é uma festa universal, que mesmo a pessoa não crendo, é uma festa que simboliza o nascimento de Cristo. Nós temos a Páscoa, que mesmo colocando o coelhinho, que não tem nada a ver, e ovinho, que muito menos, né? A gente sabe que é morte e ressurreição de Cristo, libertação. Ou seja, Deus nos envolve, ok? Mas isso não basta. Basta que nós estejamos nele, que nós o busquemos, que nós aprendemos mais dele e vivamos segundo a sua vontade, negando a nós mesmos. Mas como é que eu vou saber o que fazer? Palavra, o verbo vivo,
o próprio Cristo. E ele disse: me ame, obedeça as minhas palavras. Nós viremos a você e faremos morada em você e nos revelaremos a você. Então, meus irmãos, se isso ainda não está acontecendo, não é o nosso caso, é claro, né? Nós somos pessoas que buscamos ao Senhor todo dia, oramos a palavra, oramos e lemos a palavra, chamamos o Espírito Santo para andar conosco durante o nosso dia, para a gente não fazer nada contra a vontade de Deus e procurar fazer a vontade de Deus, né? Porque nós somos pessoas inteligentes, né? Então, que seja assim na nossa vida e que a gente consiga transmitir isso para outras pessoas também, que a gente não guarda, a gente não pode guardar isso só para a gente não, a gente tem que repartir isso. É por isso que eu estou aqui, né? Por isso que eu estou aqui crescendo e ajudando você também a ter esse momento com Deus, porque eu sei que não é fácil, além da nossa carne lutar contra isso, né? Os principados e potestades também o fazem, porque eles querem levar você junto com eles lá para o buraco quente e escuro. Mas o Senhor não quer, o Senhor quer você com Ele, ok? Mas o nosso Deus é digno, está de braços abertos e você precisa se jogar nos braços do Senhor, ok? Então, leiamos a palavra, nos alimentemos do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, dia após dia, não é uma vez só, é todo dia. Da mesma forma que a misericórdia do Senhor se renova ao nos acordar toda manhã, assim é a nossa busca, a nossa separação, a nossa consagração, santificação, porque sem santidade não veremos a Deus, ok? Precisamos nascer de novo, meus irmãos, e precisamos saber como. E só vamos saber como isso acontece e como fazer e qual caminho seguir com Jesus Cristo, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo para nos revelar essa verdade que não está nas letras, está na revelação do Espírito para nós, ok? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar um sábado maravilhoso e uma manhã de domingo ainda melhor, cheio de ânimo e força para estar na escola dominical conosco, aprendendo ainda mais para fechar, né, tudo isso que a gente viu desde segunda-feira e fechar, né, com chave de ouro amanhã na escola dominical e repartir o pão lá na nossa igreja. Quem é lá da nossa igreja, né? Assembleia de Deus em Cosmorama, na rua Cosmorama, número 2100. Se você não é de lá e quiser ir lá, né, para nos prestigiar no fechamento dessa lição e na ceia do Senhor que acontecerá amanhã, fique à vontade, aqui está o convite e em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe, a paz do Senhor.